Porque não tem condição. Se eu sou um dirigente, se eu sou dirigente do Palmeiras, com você eu não sento mais na mesa. Pois é. Com você eu não sento mais na mesa. Não, você é irresponsável. Partindo dos clubes que ele está acusando aí. Não, mas tem que ser de uma forma geral, sim. William, porque hoje é São Paulo, hoje é Palmeiras, amanhã pode ser Fortaleza. Amanhã são outros clubes. Amanhã ele fala do Corinthians, depois ele fala de outro. Não, eu particularmente não sentaria com ele à mesa de novo. Lógico. E aquela história da inteligência artificial, pelo menos o pouco que eu li, um dos grandes problemas que diferencia a inteligência artificial do ser humano chama-se sentimento. Sentimento. Eu queria saber como é que ele está dentro da cabeça de um jogador, para entender as emoções e aquilo que o cara está sentindo, as dúvidas, as tomadas de decisões necessárias durante o jogo de 90 minutos. Porque determinadas atitudes que você tem aos 45 do segundo tempo, elas não são as mesmas quando você está no primeiro minuto de jogo. Quando surge o Alviverde, a gente sempre surge aqui com mais um vídeo. Vamos ver o que os comentaristas falaram dessa vitória do Santos contra o Palmeiras, essa primeira final do Paulistão. Primeira decisão aí, esses dois jogos. Próximo domingo que vem no Allianz Parque, lotado com mais de 44 mil pessoas, mês que vem mais de 45 se bobear. E a gente vai arrumar um gato também para entrar no campo lá, tá? Para dar uma força. Porque vocês botaram um gato preto lá para poder dar aquele azar pro Palmeiras. Vamos botar um gato verde lá, ó. Um gato lá que, você entendeu? O verde também não, né? Mas se achar, bom, se achar, põe também não. Bota um gato verde lá também. Mas a gente faz o que puder, né, velho? Jogar um periquito para voar ali. Olha o que a imprensa falou, daqui a pouco a gente volta aí. Entendeu? Porque não tem condição. Se eu sou um dirigente, se eu sou dirigente do Palmeiras, com você eu não sento mais na mesa. Pois é. Com você eu não sento mais na mesa. Um dos grandes problemas que diferencia a inteligência artificial do ser humano chama-se sentimento. Sentimento. Eu queria saber como é que ele está dentro da cabeça de um jogador, para entender as emoções e aquilo que o cara está sentindo, as dúvidas, as tomadas de decisões necessárias durante o jogo de 90 minutos. O F90 tá voltando. Opa! E o Textor não para, né? On fire. Não para. É o seguinte. O dono da SAF do Botafogo aí fez mais algumas denúncias, só que atentem para o fato de que ele se baseia na inteligência artificial. É isso. No jogo Palmeiras 4, Fortaleza 0, segundo John Textor, 4 jogadores do Fortaleza mostraram evidências claras e convincentes de manipulação de jogos. Eu não sei quais são, né? O Palmeiras entrou nesse jogo campeão já, tá? O Palmeiras já era campeão quando jogou contra o Fortaleza, é bom que se diga. Caiu a garrafinha aqui. Opa! No jogo Palmeiras 5, São Paulo 0, Brasileirão de 2023, tá? O outro no Brasileirão de 22, esse de 23. Segundo o Textor, 5 jogadores do Tricolor excederam os limites estipulados pela inteligência artificial. What the hell? Qual é o limite estipulado pela inteligência? Como é que é essa análise da inteligência artificial? Inteligência artificial. Dizendo que são movimentos inesperados, movimentos estranhos e tal. Cara, é muito grave isso. Total. Porque você está citando, John Textor, 5 jogadores, você não disse quais, então todo o elenco do São Paulo pode se sentir, né, ferido aí com essa sua colocação. Não tem provas. Quais são os jogadores? São Paulo já se posicionou, o Palmeiras já se posicionou, o Fortaleza já se posicionou também, já emitiram suas notas. O Palmeiras vai entrar no STJD, enfim. Até no STJD estão ironizando o Textor, né? Estão ironizando também. A verdade como bravatas. Começou isso aí Só que eu acho o seguinte, é um assunto muito sério, até para ironizar um órgão como o STJD. Tudo bem, todo mundo tem o direito a falar, está de brincadeira, né? Então, ironiza e tal. Só que isso tem que ser levado a sério. Por quê? Se for verdade... Acabou, né? É o que a gente tem discutido aqui. Se for verdade... É uma bomba de proporções épicas no futebol brasileiro. E se isso não for verdade, o Textor não tiver como provar, ele diz que tem, mas até agora não falou nada. Porque é o seguinte, cara, se eu faço uma acusação contra você, na hora eu tenho que dizer o que é, o que foi, o que eu tenho de prova. Então, mas o que você tem de prova? Eu tenho isso, tenho esse documento. Inteligência artificial é uma coisa muito
Sabe? E a inteligência artificial é um artifício novo. Exatamente. Também está sendo alterado a cada momento que se faz atualizações. Não tem nada de concreto ainda para você chegar e usar a inteligência artificial para fazer atualizações. Não, porque são movimentos dos jogadores. Mas que movimentos são esses? Como é que se identifica isso? Como é que se avalia isso? Por que o movimento é diferente, não é? Né? E assim, se ele estiver errado, ele está cometendo um extremo desserviço, inclusive para o Botafogo. Sabe? Total. Porque aí ele faz a besteira, se é que ele está fazendo uma besteira, né? E quem vai pagar? Torcedor do Botafogo. É lógico. Porque vai ser sacaneado, vão tirar uma onda. Entendeu? Eu não sei se pra mim, eu acho que o torcedor do Botafogo não está comprando esse negócio. Ninguém comprou. Porque quando o mundo fala, o Botafogo está virando a página 2023, já está na Libertadores, passou dos 2 mata-matas e tal. Pô, mas ele está em 2023 ainda. E é bom que se diga uma coisa também, ô Textor. O Botafogo perdeu por incompetência própria. Sua também. Em algumas escolhas e direcionamentos que você fez nos momentos pelos quais o Botafogo passou. Entrar em campo depois da derrota pro Palmeiras. Exatamente. Abafou um pouco. Exatamente. E a gente viu como é que, quando o Botafogo fez 3-0, como é que foi o discurso no intervalo e tal, os jogadores como é que estavam e tal. A gente viu queda de rendimento. O Zé falou aqui várias vezes, do Adriel, do Cuesta e tal, vários jogadores caíram de produção. Sim. E tal. Então o Botafogo teve um problema ali de incompetência própria. Se isso é verdade, é um grande serviço ao futebol brasileiro. Agora, se isso é mentira, e nesse momento, a gente tem mais críticas do que elogios. Porque não prova. Vem com o discurso da inteligência artificial. Ele disse que foram especialistas, que ele não cita os nomes dos especialistas, e além dessas acusações, ele passou também por acusações na arbitragem. Exatamente. Sim. Também tem a arbitragem nisso. Eu acho que não à toa os clubes já estão todos atirando para todo lado. Não, mas o Palmeiras, o São Paulo, o Fortaleza já estão querendo maiores explicações. E não tem outro jeito. Se ele não tiver essas explicações, ele tem que abandonar o futebol brasileiro e ir para casa. Não tem como ele ficar por aqui. Perfeito. Sabe, soltando assim, essas pérolas à toa. Eu só tenho uma. Sabe, a gente, quando ele chegou, pô, que legal, veio um cara aí com dinheiro, vai levantar o Botafogo. Ser diferente, né? Vai ser diferente. Tava ótimo, e com novas ideias e tal. Aí, puxa, e não é só o Botafogo do ano passado, né? Ele fala em 22 ali pro Palmeiras. Né? Fortaleza. E então fica jogando dúvidas que a gente já teve problemas, sim, já tivemos campeonatos manipulados e tudo, mas tudo foi comprovado. Agora, ele foi chamado para entregar provas e está aguardando o quê? Cadê essas provas? Porque esses especialistas que ele não diz os nomes e tal, foram pessoas que me parecem contratadas por ele, para fazer um trabalho para ele, que certamente quiseram agradar. Aí vão olhar lá e falar, o jogador tal, sabe, bateu o lateral para trás, quando normalmente ele bate para frente. Será que é isso? Então, eu não sei o que são esses inteligência artificial apurou. Esse jogador, quando vai bater uma falta, ele costuma chutar assim. a área. O sistema funciona assim. Você sabe, Pedrão? Vai lá. Não, são várias plataformas. Todas as grandes bets, as maiores bets do mundo, casas de apostas, todas as grandes casas de apostas, elas trabalham com diversas plataformas. Até para você precificar, até para você colocar uma odd, até para você identificar se no meio do jogo algo está correndo fora do que é o indicado, você precisa diminuir uma cotação. Óbvio que dono de casa de aposta não existe para te dar dinheiro, existe para ele ganhar dinheiro. Então, são plataformas que são utilizadas. Eu acho que algumas coisas precisam ser pontuadas. Indicativo é diferente de prova. Exatamente. Crença no que pode estar acontecendo é diferente de prova. Ele já recuou uma vez nisso. Não, eu disse uma coisa, me traduziram mal. Então, ele já balançou no argumento. Tem um cenário aí, o Textor ele tem uma ideia de tentar fazer um barulho, né? De tentar atrair um holofote para algo que ele acha ser muito sério, que é manipulação de resultado. E ele está tentando fazer um barulho para que a coisa cresça. Ele várias vezes já disse que o papo dele não é com a justiça desportiva, não é com a STJD. Ele quer ir para a justiça comum, ele quer ir para uma esfera de governo federal, ele quer ir para uma esfera de CPI. Ele é um dos grandes lobistas da implementação e do fortalecimento da CPI, que está sendo instaurada nesse momento, aliado do Romário. Ele quer fazer esse barulho. Só que o fazer barulho, e é direito dele, se ele é um dirigente hoje, se ele é um dono de clube, dono de SAF, ele pode fazer barulho, ele pode tentar articular. Agora, a partir do momento que você faz uma ilação, que você joga um grupo de jogadores, você fala, tem 5 jogadores num grupo, um grupo de 30, 35,
você está jogando todo mundo ali aos leões, você está chamando todo mundo ali de vendido, de manipulado. Acho que isso é muito grave. E eu conversava ontem até, estava antes do Linha de Passe conversando, a gente precisa começar, não é a primeira vez, não é a segunda, se não me engano é a terceira que o Textor solta nota, o grava vídeo, diz que tem isso, tem aquilo, ainda não apresentou, que vai apresentar nas esferas competentes. Ao mesmo tempo que eu acho, eu vou ser muito sincero, se ele tiver evidência, eu quero que ele me mande uma mensagem. Claro, eu quero ser o primeiro Tá aqui o Mauro que tantos anos do ofício. Quero ser o primeiro a virar e falar, mas ele não apresentou. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente precisa, de certa forma, respeitar a dúvida do tipo, e se ele tiver, eu acho que a gente também precisa caminhar a dar o peso se ele não tiver. E aí eu deixo uma pergunta. Se ele falasse errado, trocasse as palavras, não tivesse um português bonito, a camisa fosse surrada, se ele não fosse gringo, como é que a gente estaria tratando ele agora? É muito grave, cara, o que ele está fazendo. Entendeu? Então acho que a gente precisa caminhar para tratar como deve ser, ou revolucionário ou chacota. Não tem mais meio termo. É isso. Ou ele vai mudar tudo que a gente já pensou em debater sobre tem ou não tem manipulação de resultado, ou ele precisa ser tratado com o que ele está buscando. Ele está buscando, né? Ele está buscando um holofote, ele está buscando um barulho. Se ele não apresentar, ele precisa ser tratado como tal. E é o que o Mauro trouxe. Mas não é só no espírito da folclore, dirigente fanfarrão e tal. Eu não estou aqui falando que o Textor é isso, que o Textor é aquilo. É que ele trouxe para um balaio ali de 5 jogadores tiveram... Cara... 5 não é entre 30 que você falou, não. É entre 11. Se sai uma reportagem aí amanhã dizendo que tem 2 integrantes do F90 que recebem dinheiro para falar de A ou B, o cara tá colocando todo mundo na lama. Exatamente. Perfeito. Todo então, mundo que vem aqui. Passou do queremos investigação, passou do eu tenho um relatório, passou do eu vou apresentar, ele apontou o dedo, cara. E apontar dedo é complicado. Então a gente precisa começar, né, cara? Nada é concreto. A gente precisa começar a situar as pessoas como elas estão pedindo para serem situadas. É isso. Então assim, benefício da dúvida, ele pode estar trazendo algo revolucionário que eu ainda não vi nada. São relatórios, programas, inteligência. Benefício da dúvida, se ele tiver, a gente está aqui para, quem dera poder investigar isso aí, ter o material em mãos, mas ressaltando, salientando que ele está caminhando para algo muito perigoso. Ele está partindo para a ilação. Exatamente. Está partindo para a acusação. E aí não tem Botafogo, meu time, seu time. Tem gente que sai de casa todo dia para trabalhar, bicho. Entendeu? Então, assim, não sei se ele não entendeu qual o peso. Não sei se ele está achando que ele vai gritar porque punição para dirigente no STJD é nada. 90 dias sem pisar no vestiário. Quem pisa é o Tairo. Diferença nenhuma, Era o Mazuco, que agora saiu. Não é ele. Agora, se ele for para a justiça comum, que ele tem um caminho, se ele quer gritar para fazer um barulho com a CPI, se ele acha que o tamanho dele ele vai mudar o jogo dentro de uma CPI, vai ampliar. Mas ele começou a envolver gente que o São Paulo já se manifestou dizendo que vai buscar reparação, o Fortaleza foi envolvido na coisa também. Então acho que a gente precisa começar a situar o Textor como ele está pedindo para ser situado. É isso. Fecha aí um minutinho. Não é isso. Ou ele está sendo muito leviano, ou ele tem que provar. E se ele estiver sendo leviano, não dá para os outros dirigentes conviverem com um dirigente assim. A minha opinião é essa. A minha opinião é essa. Aí se tá bom, não for comprovado o que ele estava dizendo, pega o seu banquinho e vai embora. Vai embora, não dá para conviver com ele. Ele vem aqui para desvalorizar o futebol brasileiro, vem aqui para desvalorizar os clubes que são sérios, as pessoas que levantam, como o Pedro falou, que são trabalhadores, que são pessoas sérias. Se ele tiver provas, ótimo, aproveite, mostra. Agora, se não tiver, por favor, pega as tuas coisas e vai embora. Entendeu? Mas se não comprovar, muito obrigado. E uma coisa que eu acho assim, que deveria vir a público, deveria cobrar, porque o STJD já cobrou. Sim. O Edinaldo, presidente da CBF, porque ele está primeiro com a arbitragem, depois o que ele está fazendo? Ele está desvalorizando o Campeonato Brasileiro, ele está colocando em dúvida isso aí. O Edinaldo tem que vir a público. Esse tipo de situação aí me coloca sempre com um pé atrás do que será que ele tem mais, se é que ele tem alguma coisa. Então é por isso que eu não vou dizer a ele o que eu acho dele, né, como dirigente de futebol, porque eu posso ser lá na frente cobrado por não ter me mantido alerta. Essas coisas que ele se coloca, né,
O jogo Palmeiras e Fortaleza, o Palmeiras já era campeão quando enfrentou o Fortaleza. Tinha tido um resultado antes que deu ao título ao Palmeiras. Quero crer que os 5 ou 7 jogadores do São Paulo estavam a fim de ganhar o jogo lá no Allianz Parque. Então, isso não tem o menor fundamento, não tem o menor cabimento. Agora, se ele, dentro dessa prerrogativa do que disse o Silvestre, se tornar um fanfarrão, é pouco. Esse cara tem que pagar, esse cara tem que ser punido. Esse cara tem que ser processado, gravemente processado. E não só por Palmeiras, Fortaleza, São Paulo. O futebol brasileiro tem que responder esse tipo de coisa. Entendeu? O futebol brasileiro precisa, e não é só a CBF, não. Os clubes todos, de todas as séries. Entendeu? Então não pode, não é uma questão de ele talvez não compreender os movimentos do jogo de futebol. Eu já pensei nisso. Será que ele não compreende os movimentos do jogo? A gente viu o gol do Piquerez lá, saudades e gratidão em Piquerez, como se acertava um chute desse. O que tem de... O movimento anormal é ele acertar um chute desse? Como que o goleiro vai buscar, vai pegar uma bola dessa? Entendeu? Então, assim... Gente, tá passando do limite do folclore, da fanfarronice, entendeu? Tá passando do limite. Mas você acha que a gente não deve falar nisso, que é holofote demais, ou que nós, enquanto imprensa, devemos observar o que está... Eu, como jornalista, tenho dúvida, tenho muita dúvida de se a gente deve tratar esse tema, porque não há palavras, não é? Como diria Luciano do Vale, para descrever o gol de Zico. Não há palavras republicanas para descrever tais ações públicas de alguém que se impõe pelo dinheiro. Só isso. Ele se coloca pelo dinheiro que tem. O blog dele, a ONG dele, a entrevista que ele dá entrevista aqui, dá entrevista na França, no Paquistão, na Indonésia. E, cara, e o futebol brasileiro e o Brasil aceita isso. As pessoas aceitam isso. Como se isso fosse algo que pudesse fazer parte do imaginário de qualquer um de nós. Deus me livre. Mas, ó, cara, não tem o menor cabimento diante do que estamos vendo, do que ele está falando. E, velho, se comprova, o Palmeiras tem que ser, sei lá, perde o título. Não vão dizer, você é clubista. Entendeu? Não é isso. Você sabe qual é o problema da tese? É ridículo, não é tese. Não, pra ele é o... Não é. Tem prova. Napoleão, pelo amor de Deus, cara, dá um trabalho fazer uma tese. Eu sei. Mas o que eu estou dizendo assim, ó, já houve, entendeu? O brasileiro em geral, acho que as pessoas talvez, adoram teorias da conspiração. O que aconteceu com o Botafogo, de perder pontos nos últimos minutos de jogos, faz 1-0 no Curitiba aos 48 e toma o empate aos 50. Mas o que a inteligência artificial falou do Grêmio e Botafogo, de outras viradas? Do 3-0, 4-3. A inteligência artificial dele é filtrada para os interesses dele. É claro, mas a questão é que isso já aconteceu, por exemplo, na Itália. Então as pessoas fomentam a ideia porque você tem um fundo de possibilidade de ser verdade. Mas isso é humano, sempre vai ter. Mas, e nesse país, essa é uma diferença. Nesse país, a gente está vendo qualquer coisa, como aconteceu com o cara do Porsche. Sim. Nesse país, quem tem dinheiro... Tem crédito, entre aspas. Não tem crédito, ele se estabelece pelo dinheiro. É por isso que o Texon não vai chegar na França e dizer que a inteligência artificial nos jogos dos adversários do Lyon manipular o campeonato francês ou o campeonato inglês com o Crystal Palace. Porque lá é um pouco mais relativa essa questão do poder e das finanças. Agora, ele é um fanfarrão desde que ele pisou aqui. Em todas as atitudes, do Set on Fire, não sei o quê. Ele é um fanfarrão. Ele é do fanfarrão da pior espécie. Porque agora não é uma questão, já está ficando clara, de investigação, arapongagem, como parecia ser, escuta de arbitragem, troca de mensagem, manipulação de resultado, site de aposta. Não, é um computador e a inteligência artificial dissecando um jogo e ele acha que isso é uma coisa confiável. E acho que no final das contas dessa história, está chegando num ponto que vai ficar muito ruim para o clube dele.
o clube dele vai virar um pária. Ele já está a um passo de virar um pária, Botafogo. Porque vai começar a haver uma reação em cadeia contra o dono do Botafogo. Não é mais. O Botafogo tem dono. Sim. É um pouco que o Eurico lembra, arrastava o Vasco. Exatamente. Porque o Eurico era daquele jeito, né? Fanfarrão daquele jeito e tudo mais. Não tem nenhuma diferença de postura entre Eurico Miranda, John Textor. É fanfarronice pura e uma sensação de impunidade que não. Essa é a sensação que me incomoda. Exatamente. É o cara vir falar o que quer, acontece nada, e vamos lá. Você lembra? A CBF e o TJD deram um prazo para ele apresentar as provas que ele disse ter entregado, relatórios lá do computador e da inteligência artificial. Aliás, o Tirone mexe com a inteligência artificial. Depois eu conto essa história. Mulher dele trabalha. E tenta passar para ele ter alguma análise. Mas não adianta nada. Essa questão das provas, do prazo para apresentação das provas, ele entrou com uma liminar, um advogado dizendo que não seria obrigado a apresentar provas. Ele conseguiu escapar dessa primeira prensa. Mas uma coisa ele não vai conseguir, cair num descrédito total num clube odiado. Porque não tem condição. Se eu sou um dirigente, se eu sou dirigente do Palmeiras, com você eu não sento mais na mesa. Pois é. Com você eu não sento mais na mesa. Não, você é irresponsável. Partindo dos clubes que ele está acusando aí. Não, mas tem que ser de uma forma geral, sim. Porque hoje é São Paulo, hoje é Palmeiras, amanhã foi Fortaleza. Amanhã são outros clubes. Amanhã ele fala do Corinthians, depois ele fala de outro. Eu particularmente não sentaria com ele à mesa de novo. Lógico. E aquela história da inteligência artificial, pelo menos o pouco que eu li, um dos grandes problemas que diferencia a inteligência artificial do ser humano chama-se sentimento. Sentimento. Eu queria saber como é que ele está dentro da cabeça de um jogador para entender as emoções e aquilo que o cara está sentindo, as dúvidas, as tomadas de decisões necessárias durante o jogo de 90 minutos. Porque determinadas atitudes que você tem aos 45 do segundo tempo, elas não são as mesmas quando você está no primeiro minuto de jogo. Dependendo do resultado, do que acontece. Tudo influencia, uma série de coisas. Então assim, eu não sei. Muito bem, né? Tem gente aí soltando fogos, né? Eu recebi mensagem, até sabe de quem que eu recebi mensagem? De São Paulino, meu irmão. Quando saiu o gol do Santos, eu recebi mensagem de São Paulino dizendo que deu ruim. Oxi, mandei ele a mensagem, né? Que a gente sabe muito bem qual foi, né? Palmeiras, São Paulo perdeu pro Novo Horizontino e foi eliminado. Palmeiras foi lá e eliminou o Novo Horizontino. O famoso filho apanha, pai vai lá e... Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí. Já prepara para clicar nos próximos vídeos. Me diga o que você achou dessas falácias aí da imprensa. Até o próximo vídeo. Avante palestra!